Ah, mas agora o indígena só bate punheta. Ele fazia o que antes? Alguém foi lá para ver? Não! O povo vai lá sobre encomenda. Para falar mal do Elon Musk, que tá dando internet pro povo bater punheta. Presta atenção nisso. Tribo da Amazônia, que recebeu o Starlink de Elon Musk, tem jovens viciados em pornô e em games violentos. Indígenas do povo Marubo vivem um dilema que o acesso à internet proporciona. A vida pacata e tradicional do povo, que vive em cabanas comunitárias espalhadas por centenas de quilômetros ao longo do rio Ituí, na floresta amazônica, passa por transformações há 9 meses, quando o Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX, conectou o povo marubo. O dilema entre a tradição e a tecnologia foi detalhado em reportagem especial do jornal The New York Times, que enviou os repórteres Jack Nicholas e Vitor Moriama à Amazônia. Para chegar às remotas aldeias, os dois precisaram caminhar mais de 80 quilômetros pela floresta. Aí dizem eles, depois de apenas 9 meses no Starlink, os marubos já enfrentam os mesmos desafios que atormentam os lares americanos há anos. Adolescentes colados aos telefones, bate-papos em grupos cheios de fofocas, redes sociais viciantes, estranhos online, videogames violentos, fraude, desinformação e menores assistindo pornografia. Vamos lá. A análise fria desta notícia. Essa é uma reportagem do The New York Times. The New York Times é, sem sombra de dúvida, um dos jornais mais esquerdizantes, esquerdizadores e esquerdizados do mundo. Aí eles mandam 2 americanos para essa tribo. E veem que a tribo... Porque não é o problema do índio estar viciado lá no Xvideo, lá, tá lá fazendo Maria Maricota, se não é com a direita é com a canhota. O que esse povo quer é dizer que o Elon Musk, porque deu internet aos indígenas, causou um mal, trouxe os males da modernidade aos indígenas. Essas pessoas progressistas, esses esquerdopatas, como esses 2 do New York Times que foram lá na aldeia, eles olham para os indígenas como quem vai ao zoológico e olha para os animais enjaulados, presos. Eles olham para aquela aldeia e falam: você não tem direito de ser humano como eu. Se você apanha do seu cacique, como uma tradição da sua tribo, você não pode ir para a polícia da queixa de agressão contra o cacique, porque faz parte da sua cultura. Se você tem um filho deficiente e mata o filho deficiente, como acontece com algumas tribos da Amazônia, porque traz mau agouro você criar uma criança nascida com deficiência, o indígena pode matar a criança porque faz parte da tradição cultural. Se o indígena homossexual resolve dar o brioco e o cacique lhe espanca, e isso faz parte da tradição da aldeia, ele não pode nem dar queixa na polícia contra o cacique, nem por agressão, nem por homofobia, e sequer ele tem direito a pedir indenização por danos morais, porque faz parte da tradição da cultura indígena. Ou seja, esse grupelho esquerdopata que foi até esta tribo para falar: olha,
o Elon Musk do mal deu internet a esses animais pobrezinhos e agora eles estão batendo punheta o dia inteiro. Quando, na verdade, o que eles têm em mente é justamente isso. Eles são animais a serem preservados dentro de uma cultura dentro da qual eles não podem ousar serem tão humanos quanto nós. Eles não podem sonhar com a liberdade. Eles não podem sonhar com a livre sexualidade. Eles não têm que respeitar a vida de um bebê com deficiência. Eles podem fazer o que quiser com as indiazinhas. Porque eles são animais. É assim que pensa a militância identitária indigenista. Porque se eles forem livres, eles vão saber que nós sacaneamos o povo deles. Porque se eles tiverem acesso à internet, à educação, eles vão saber que as nossas ONGs, que enchem o rabo de dinheiro, às custas dessa escravização, dessa animalização do indígena, pela militância indigenista da esquerda, eles vão descobrir que nós enriquecemos às custas deles. Ai, mas o problema agora é que eles estão vendo pornografia, jogando jogos violentos. Ah, vai te catar? Quer mais violência que vocês fazem com eles? Quer mais violência que é submeter alguém às regras de uma aldeia em que a pessoa não tem direito a dano moral? Em que uma pessoa não tem direito à dignidade? Em que o indígena não é considerado pessoa? Não existe violência maior do que essa. Aliás, ser morto por um tiro de bala perdida é muito mais misericordioso do que ser condenado a uma vida desgraçada como essa, em que não se tem liberdade, em que não se pode fazer escolhas, em que não se pode ter quem eles realmente são. Porque fora das tribos indígenas, essa militância tonta da esquerda fica com a ideologia de gênero. Ai, tem gente que não é homem nem mulher. Tem gente que é comum de dois gêneros, que é não binário, é trinário, é saci pererê, amor sem cabeça. É jumenjegue. É jumembélula, uma mistura de jumento com libélula. E vai criando denominações. Mas o indígena não. O indígena não pode nada. O indígena ele tem que viver submetido à tradição. Nós estamos guardando a tradição da tribo. Não se esqueçam, senhores, que um dia nós somos uma grande tribo católica, apostólica romana, que queimava quem não compartilhava da nossa fé na fogueira da Inquisição. Aí você imagina se vem uma lei e fala, não, nós temos que assegurar esta tradição cultural. Não é assim. Na democracia moderna, nós temos a supremacia do indivíduo. Nenhuma coletividade pode suprimir a dignidade de um indivíduo. Se a internet, como a própria esquerda não se cansa de dizer, tem que ser acessível a todos, porque todos têm que ter direitos iguais, o mesmo acesso à informação, por que o indígena não pode? Ah, mas agora o indígena só bate punheta. Ele fazia o que antes?
Alguém foi lá para ver? Agora ele está batendo punheta. Antes ele podia estar estuprando. Alguém foi lá para ver? Porque se o indígena estava estuprando, e se isso for a cultura, a tradição da tribo, nem boletim de ocorrência tem, porque não pode fazer, é a tradição. Então, às vezes, é melhor o índiozinho estar batendo punheta do que estuprando. Às vezes, é melhor o índiozinho estar lá jogando, eu nem sei o nome desses jogos comum que o povo fica tirando lá, do que tá dando espingardada ou matando animal que está à beira de extinção. Mas alguém foi lá para ver? Não! O povo vai lá sobre encomenda para falar mal do Elon Musk, que tá dando internet pro povo bater punheta. Então a gente precisa saber ler as notícias. Porque esse tipo de notícia é porca, é enviesada. Ela quer falar, olha o Elon Musk malvadão, está levando problemas da modernidade para os índiozinhos. Eles estão agora, os índiozinhos, eles estão ouvindo Frank Sinatra, porque antes eles ouviam Tuyuyuyuyu, Sakurumi, Yeye. O indígena é ser humano. Sabiam? New York Times. O indígena é um ser humano. E ele merece ser tratado como ser humano. E todas as evoluções tecnológicas, que é o caso da internet, que é o caso das redes sociais, todo avanço é bom. O problema é o uso que se faz dele. E é óbvio que se ao povo brasileiro não indígena a educação pública já é uma bosta, imagina como é a escolinha do professor Raimundo da tribo Nucudum. Então o mal não está na internet. O mal está no Estado brasileiro, que não educa. O mal está no Estado brasileiro, que permite que essas militâncias identitárias tratem como animais na jaula, que tratem como coisas sub-humanos os indígenas. E aí, como eles não têm o que falar, como não têm o que falar mal do Elon Musk, eles vão lá falar que o índio está batendo punheta.